Escutem isso. Em 2019, um agricultor em Santa Catarina ouviu gritos no meio da noite. Quando chegou perto da cerca, encontrou seu vizinho caído no chão, sangrando. Um javali de mais de 100 quilos tinha atacado. O homem sobreviveu, mas perdeu parte da perna. E esse não foi um caso isolado. O javali europeu está se espalhando pelo Brasil como fogo em palha seca. Esse bicho não devia estar aqui. Ele veio da Europa. Foi trazido na década de 1990 para criação comercial e caça em cativeiro na Argentina e Uruguai. Alguns criadores acharam que podiam lucrar com a carne exótica. Deu errado. Fugas aconteceram, solturas criminosas também. Os javalis atravessaram fronteiras e hoje estão em massa no Brasil. Em 2005, o IBAMA já registrava populações estabelecidas na natureza. Hoje, menos de 3 décadas depois, eles dominam o sul, avançam pelo sudeste e já foram vistos no centro-oeste. A matemática é cruel. Uma fêmea de javali pode ter 2 ninhadas por ano, com até 10 filhotes. Façam as contas. Uma única fêmea pode gerar 80 descendentes em apenas 3 anos, considerando a reprodução da prole. Nas Américas, esse animal não tem predador natural efetivo. Onças até tentam, mas javalis adultos pesam entre 80 e 200 quilos, têm presas afiadas e couro grosso. A onça prefere uma capivara. O resultado, explosão populacional descontrolada. E aí começa o terror para quem vive no campo. Imaginem acordar e ver sua plantação de milho destruída. Não algumas plantas, hectares inteiros revirados, como se um trator tivesse passado bêbado pela lavoura. É isso que o javali faz. Ele não come só a superfície, ele escava, destrói raízes, revolve tudo procurando tubérculos, insetos, o que vier. Uma vara de javalis, que é como se chama o grupo, pode devastar 5 hectares em uma noite. A Embrapa estima prejuízos anuais de milhões de reais só no Rio Grande do Sul, mas ninguém tem o número exato nacional porque muitos agricultores nem reportam mais. Desistiram. Plantam, os javalis destroem. Plantam de novo. Virou rotina. Soja, milho, arroz, batata, mandioca. Nada tá seguro. E não para nas lavouras. Os javalis competem com animais nativos por comida. Comem ovos de aves que nidificam no chão, matam filhotes de outros mamíferos, destroem nascentes porque adoram chafurdar na lama. Cada ponto que eles chafurdam vira uma poça de erosão que contamina córregos. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostram que em áreas com alta densidade de javalis, a população de tatus e pacas cai drasticamente. E eles transmitem doenças. Peste suína clássica, brucelose, leptospirose podem contaminar criações domésticas de porcos, gerando prejuízo ainda maior. O Ministério da Agricultura trata isso como ameaça sanitária de nível máximo. Mas voltemos ao perigo direto para humanos. Javalis não são tímidos. Quando acuados ou com filhotes por perto, atacam. E quando atacam, não é investida de advertência, é para matar. Aquelas presas não são decoração. Eles podem rasgar a artéria femoral de uma pessoa com uma única cabeçada. Há relatos documentados de ataques no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Crianças não podem mais brincar sozinhas em certas áreas rurais. Então por que diabos tem gente defendendo esses bichos? A questão divide opiniões, e algumas ONGs argumentam que o javali também é um animal, que merece proteção. Tem até quem compare com outras espécies, só que esse argumento ignora a realidade. Javali é espécie exótica invasora. A legislação brasileira, através da Instrução Normativa do IBAMA número 3 de 2013, classifica o javali como nocivo e permite seu controle. Não é opinião, é lei baseada em estudos técnicos. A confusão aumenta porque muita gente não sabe diferenciar javali de porco monteiro, que é chamado também de java-porco. O java-porco é híbrido, cruzamento de javali puro com porco doméstico que voltou ao estado selvagem. Fisicamente parecem, mas o java-porco costuma ser menor, tem características mistas. Porém, ambos causam os mesmos problemas. Ambos são alvos de controle. O governo federal reconhece a gravidade. Em 2013, aquela instrução normativa autorizou o controle populacional por meio de captura e abate. Não é caça esportiva, é manejo de espécie exótica invasora. A diferença é técnica e legal. Caça recreativa de fauna nativa é crime. Controle de espécie exótica invasora é gestão ambiental necessária. Mas na prática, quem está lidando com isso no dia a dia? Os agricultores. Eles estão na linha de frente dessa guerra não declarada e desenvolveram técnicas próprias porque a ajuda governamental é limitada e demorada. Primeira linha de defesa: cercas eletrificadas. Não qualquer cercadinho. Tem que ser robusto, com fios eletrificados a alturas específicas, porque javalis são inteligentes e procuram pontos fracos. O custo é alto.
algo entre 3 mil e 5 mil reais por quilômetro de cerca instalada. Pequenos agricultores não conseguem bancar. Segunda estratégia, armadilhas de captura. Gaiolas grandes, com iscas de milho ou frutas. Quando o javali entra e pisa na plataforma, a porta fecha. Funciona, mas exige checagem diária e você pega poucos por vez. Varas inteiras continuam soltas. Terceira opção, e a mais efetiva, abate controlado. Agricultores com armas registradas fazem espera noturna. Os javalis têm hábitos crepusculares e noturnos, saem para forragear quando escurece. Caçadores, agora legalmente, se posicionam em pontos estratégicos e eliminam indivíduos. Tem que ter licença, seguir protocolos, reportar ao IBAMA. Mas funciona. No Rio Grande do Sul, associações de produtores rurais organizaram mutirões. Grupos de 10, 15 pessoas fazem cerco em áreas identificadas e conseguem abater dezenas em uma noite. Os números são reportados. Só em 2022 foram abatidos mais de 40 mil javalis no estado, segundo dados do IBAMA, e a população continua crescendo. Outras técnicas incluem cachorros treinados. Raças como dogo argentino, pitbull e cães de caça europeus são usados para rastrear e acuar os javalis até que os atiradores façam o trabalho. É perigoso. Os cães podem morrer, mas sem eles localizar os javalis em mata fechada é quase impossível. Tem ainda quem use drones com câmera térmica para mapear varas. Tecnologia cara, mas eficaz. De madrugada, o calor corporal dos javalis aparece claramente na imagem térmica. Coordena-se o grupo de controle por rádio e faz-se o abate direcionado. E quanto à carne? Sim, é comestível, tem mercado. Restaurantes compram, especialmente nos estados do sul. A carne é mais escura e forte que a do porco doméstico, mas bem preparada fica boa. Alguns agricultores conseguem vender e compensar parte do prejuízo, mas o processamento precisa ser certificado por causa das doenças que o animal pode carregar. Apesar de todos esses esforços, a verdade nua e crua é que estamos perdendo. A taxa de reprodução supera a taxa de abate. Para cada 10 javalis mortos, 15 nascem, e eles estão se espalhando. Já há registros em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. A Embrapa projetou que, se nada mudar, em 10 anos teremos javalis em todos os biomas brasileiros, exceto talvez a Amazônia Profunda. O problema é que muita gente da cidade não entende a gravidade. Veem fotos fofas de leitões, acham bonitinho, não veem a realidade de um animal de 150 quilos destruindo meses de trabalho em horas. Não sentem o medo de cruzar com uma vara agressiva no caminho da roça. Ambientalistas sérios reconhecem o problema. A Sociedade Brasileira de Mastozoologia apoia o controle. Biólogos de conservação sabem que espécies invasoras são uma das maiores ameaças à biodiversidade nativa, mas o debate público fica contaminado por desinformação e sentimentalismo. A solução não é simples. Erradicação completa é improvável neste ponto, mas controle rigoroso, continuado e bem financiado pode manter as populações em níveis manejáveis. Isso exige recursos, treinamento, fiscalização e trabalho coordenado entre governo, produtores e pesquisadores. Alguns países enfrentaram problemas semelhantes. Nos Estados Unidos, javalis ferais, também introduzidos, causam bilhões de dólares em prejuízos anualmente. O Texas, estado mais afetado, permite abate sem restrições, até caça de helicóptero. Ainda assim, a população continua crescendo. Na Austrália, mesma história. Introduzidos no século XIX, hoje são praga nacional. Gastam fortunas em controle e não conseguem eliminar. O Brasil está repetindo erros alheios. Reagimos tarde. Quando o IBAMA regulamentou em 2013, já havia dezenas de milhares espalhados pelo sul. A janela de contenção eficaz já tinha fechado. Agora é gestão de dano. E tem outro problema. O java-porco, aquele híbrido que mencionei, é ainda mais adaptável que o javali puro. Cresce mais rápido, reproduz mais cedo, suporta melhor nosso clima tropical. Enquanto o javali puro prefere regiões mais frias, o java-porco se espalha por qualquer lugar. Isso acelera a invasão. Tecnicamente, ambos estão na mesma categoria legal, mas no campo, identificar com certeza se é javali puro ou java-porco é difícil sem análise genética. Para efeitos práticos de controle, não importa. Ambos precisam ser manejados. Uma curiosidade mórbida. Javalis são onívoros oportunistas, comem de tudo, inclusive carniça.
E sim, há casos documentados em outros países de javalis atacando e comendo partes de cadáveres humanos em situações de abandono. Não é comportamento comum, mas mostra o nível de adaptabilidade desse animal. Voltando ao Brasil, a região sul já vive essa realidade há mais tempo. Agricultores de lá têm 10, 15 anos de experiência lidando com javalis. Desenvolveram um conhecimento prático valioso. O problema é que cada nova região invadida precisa aprender do zero e, enquanto aprende, perde safras. O governo do Paraná implementou um programa de capacitação para controle em 2018. Treinou mais de 1.000 produtores rurais em técnicas de manejo, uso seguro de armas, legislação aplicável. Foi um dos poucos casos de iniciativa pública efetiva, mas mesmo lá os recursos são insuficientes. Santa Catarina criou uma força-tarefa que inclui Polícia Ambiental, IBAMA, secretarias de agricultura e associações de produtores. Fazem operações coordenadas em áreas críticas. Conseguiram reduzir os danos em algumas regiões, mas é trabalho constante. Não dá para relaxar. O Rio Grande do Sul hoje tem a estrutura mais desenvolvida. Há empresas privadas especializadas em controle de javalis. Produtores contratam equipes profissionais que fazem o serviço. Cobra-se por animal abatido ou por diária. Criou-se até um mercado em torno disso. É bizarro, mas é a realidade. E para quem está entrando nessa área agora, em outros estados, a curva de aprendizado é dura. Javalis são espertos, aprendem. Se você usar sempre a mesma técnica no mesmo lugar, eles evitam, mudam de rota, de horário, tem que variar a estratégia. Um agricultor de Minas Gerais, em entrevista de jornal local, que perdeu 40% da safra de milho no primeiro ano que os javalis chegaram. Ele não sabia lidar. Colocou espantalhos, tocou rádio no meio da plantação, tentou de tudo, nada funcionou. No segundo ano, investiu em cerca eletrificada e começou a fazer abate noturno. Conseguiu reduzir a perda para 15%. Ainda é muito, mas é o que ele consegue fazer. Esse é o padrão. Quem não se adapta, quebra. Literalmente. Pequenos produtores não conseguem absorver esses prejuízos repetidos. Muitos estão abandonando áreas próximas a matas, onde os javalis se concentram. Terra boa, fértil, virando pasto ou sendo abandonada, porque não compensa mais plantar. Isso tem impacto econômico regional. Menos produção, menos emprego rural, menos movimento na economia local. E tem um impacto psicológico também. Agricultores relatam estresse crônico, sensação de impotência. Trabalham o ano todo e veem tudo sendo destruído em noites. Do ponto de vista ecológico, a degradação continua. Pesquisadores da URGS Documentaram que em áreas de alta densidade de javalis, a regeneração natural da mata é prejudicada. Os javalis comem plântulas, destroem sementes, impedem que árvores novas cresçam. Em reservas ambientais, isso é desastroso. E não podemos esquecer os riscos sanitários. Javalis podem ser reservatórios de doenças que afetam humanos. Leptospirose é transmitida pela urina. Em áreas rurais onde há contato com água contaminada, o risco aumenta. Brucelose pode passar para o gado. Uma única introdução em um rebanho bovino pode gerar prejuízo de milhões e restrições de exportação. O controle sanitário é outro desafio. Animais abatidos precisam ser testados antes de processar a carne. Nem todo mundo faz. Carne clandestina entra no mercado, é risco de saúde pública. Então, o que uma pessoa comum deveria saber sobre tudo isso? Primeiro, se você mora ou trabalha no campo em regiões afetadas, javali não é bicho para subestimar. Não chegue perto, não tente espantar com gritos ou pedras. Afaste-se e chame quem sabe lidar. Segundo, se você tem propriedade rural, invista em proteção. Não espere o problema chegar. Terceiro, apoie políticas públicas de controle. Pressione seus representantes para que recursos sejam destinados a isso. Se você consome carne de javali, exija a procedência legal, não compre de qualquer um. Certificação sanitária é obrigatória. E se você ver alguém soltando porcos domésticos ou qualquer animal exótico na natureza, denuncie. É crime ambiental gravíssimo. A situação do javali no Brasil é exemplo claro de como decisões erradas têm consequências de longo prazo. Alguém, décadas atrás, achou que criar javalis seria bom negócio. Não pensou nos riscos, não teve controle adequado. Resultado, gerações de agricultores pagando o preço. Ecossistemas inteiros sendo alterados, dinheiro público sendo gasto em controle que nunca deveria ser necessário. E a coisa pode piorar.
Se a população de javalis continuar crescendo nesse ritmo, em algumas regiões eles podem se tornar a espécie dominante de grande mamífero. Isso vai alterar todo o equilíbrio ecológico. Ninguém sabe exatamente quais serão as consequências de longo prazo, mas não serão boas. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que não sabe o tamanho do problema. E se inscreva no canal, porque vou continuar trazendo temas que realmente importam e que ninguém está falando direito por medo de polêmicas.